Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do professor Marcelo Vargas com todo amor e carinho para vocês. E hoje uma aula especialíssima aonde estaremos falando sobre as uvas criouas e seus vinhos. Criouas é como eles falam em boa parte da América do Sul. A gente também vai ouvir uma expressão como criorras, criojas, depende da região quem está falando. Aqui no Brasil a gente chama de crioulas, mas o mais comum é chamarem elas de criouas, né? A fonética criouas. E que são uvas antigas, que são uvas que entregam vinhos muito diferentes do que a gente está acostumado. Eu não vou dizer que é melhor, nem que é pior, a gente vai entender o perfil deles. Daqui a pouco, inclusive, vamos estar provando um. E que essas uvas, o mais importante é que elas estão voltando a ganhar protagonismo. Voltando por quê? Porque elas já existem aqui na América do Sul há centenas e centenas de anos. São uvas muito antigas e que foram deixadas de lado com o passar do tempo e agora elas estão sendo resgatadas, estão sendo, digamos que, repaginadas nos seus perfis de vinhos e esses perfis de vinhos ganhando protagonismo, notas altas dos críticos, publicações em revistas especializadas e ganhando o mercado consumidor. E eu vou estar degustando com vocês daqui a pouco também um vinho bem legal com uma dessas variedades. Um vinho de uma videira que tem já mais de 100 anos. Mas isso a gente começa a nosso conteúdo de hoje entendendo, e é super importante, que o cenário atual está mostrando que essas uvas elas estão voltando ao protagonismo e esse protagonismo provavelmente não vai deixar de perder espaço. Ou seja, está ganhando protagonismo novamente e vai continuar ganhando protagonismo. Essas variedades elas são muito antigas e o termo criouas é muito associado por essa associação, é muito utilizado por essa associação das uvas, por elas estarem na América do Sul e por elas serem descendentes de uvas europeias. Crioia na América do Sul é um termo que é utilizado principalmente nos países latinos. O Brasil tem uma conotação um pouquinho diferente, mas nos países latinos, crioulos são descendentes de europeus. Então essas uvas, elas ganham essa conotação porque elas são uvas que elas são vitiviníferas, só que elas têm um protagonismo muito menor de outras uvas europeias, como Cabernet Sauvignon, como Malbec, como Taná, como Merlot, como Cabernet Franc. Então uvas como País, uvas como a própria Cereza, né? Uvas que e já vou falar para vocês, tem uma uva criolla na Argentina que ela é uma uva que já tem uma conotação e uma representatividade muito grande, chamada Torrontés. Torrontés é uma uva criolla. Só que essa uva ela ganhou um destaque tão grande na Argentina que os argentinos pegaram ela e deram uma valorização grande, como se ela não fizesse parte dessa conotação, dessa citação de uvas crioulas, porque isso não é uma classificação. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, uvas, e algumas delas, como a uva País no Chile, que é a mesma uva chamada criolla chica na Argentina, é a mesma uva, volta a ganhar protagonismo. E aí, essa volta de protagonismo, a gente também tem que dar para esses produtores e esses viticultores
e também esses winemakers, né, esses produtores, esses vinhateiros que têm essa pegada mais de menor intervenção, né? A gente chama que esses produtores naturais, mas não necessariamente só produtores naturais, mas esses produtores eles voltaram a resgatar essas uvas. E muitos desses vinhos feitos com uma intervenção muito pequena, tanto no vinhedo quanto na cantina. E tem um cara que ele é muito maluco, mas assim, ó, muito maluco, e que ele ajudou muito a resgatar essas variedades. Esse cara se chama Cacique Maravilha. Esse produtor, ele é chileno, e esse produtor ajudou a fazer o resgate da uva país. Então, quem não provou os vinhos Cacique Maravilha, eles são muito, muito loucos, assim, aqueles vinhos bem, com essa pegada bem de mínima intervenção para tudo, né? E assim, são vinhos bem peculiares, bem roots, assim, e ajudou a trazer o protagonismo. E hoje a gente está vendo, por exemplo, a Conte Toro fazendo vinhos com essa variedade também. Só que essa não é uma variedade, elas não são variedades novas, elas são variedades que elas já estão aqui há muitos e muitos anos. Só que com o passar do tempo, elas foram deixadas de lado. E por que que isso aconteceu? Porque elas são consideradas variedades de menor qualidade. Tá, Marcelo, mas se são variedades de menor qualidade, por que que elas estão voltando a ganhar protagonismo? Vamos entender isso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa para a gente começar a organizar nossas ideias é cuidado com a expressão. Porque criollas é uma expressão que é utilizada para várias uvas na América do Sul. E esse termo muito forte na Argentina, muito forte na Argentina, para essas uvas que são vitis viníferas. Muitas delas são cruzamentos que aconteceram na América do Sul de outras variedades europeias e que têm um protagonismo menor. E cuidado, porque não é uma uva criolla, apesar de ter uma que é um grande destaque. A gente vai ver daqui a pouco. Então, criollas é uma definição para várias uvas que já existem aqui. Algumas vieram da Europa, outras se desenvolveram aqui. O termo normalmente é exatamente isso, para essas descendentes de europeias, se desenvolveram aqui na América do Sul. E que elas vão, América do Sul, não América Latina, vamos lá, porque elas, na verdade, elas chegam pelo México, a gente vai ver isso também daqui a pouco. E uvas que elas já estão aqui há muito tempo, mas perdem protagonismo para a produção de vinho. Tá, mas elas continuam sendo utilizadas? Sim, continuam sendo cultivadas, mas muito para a produção de bebidas destiladas, principalmente pisco, que é uma bebida destilada clássica da América Latina, principalmente aqui nos países da América do Sul, e utilizam muito essas uvas criollas. E agora essas uvas voltando ao protagonismo também para vinho. Mas vamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, a mais importante que eu considero, assim, ó, disparado, a mais importante das criollas. E aqui também para a gente entender um pouco dessa confusão, que é a Listã Prieto. Essa, disparado, na minha opinião, é a mais importante delas atualmente. Listã Prieto. Apesar dela não ser uma dessas criollas que ela é nativa da América do Sul, porque na verdade ela é espanhola, mas ela vem para a América Latina mais ou menos ali em 1600. Já vou contar essa história para vocês. E ela é a primeira uva a ser utilizada para vinho na América Latina. É uma uva europeia, uma uva espanhola, que vem para cá. Só que hoje ela tem muitos sinônimos aqui. Então, na Argentina, chamam ela Listã Prieto. Tô falando de uma dessas criollas, que para mim é a mais importante, que é a que interessa hoje, porque é ela que está em produção hoje para vinho fino, para vinho de qualidade. Só que, por que gera confusão? Porque ela tem vários outros nomes, a Listã Prieto. Ela na Argentina chamam ela... Opa, vou botar aqui, vou marcar aqui para vocês, ó. Na Argentina chamam ela de criolla chica. No México, nos Estados Unidos, chamam ela de Mission. No Chile, chamam ela de País. Na Peru, Bolívia e até alguns lugares aqui da América do Sul, chamam ela de Negra Criolla.
ou negra crioja, como muitas vezes eles falam, negra criolha. Só que é a mesma uva, todas essas uvas são a Listã Prieto. E ela tem centenas de nomes, tem centenas de outras, né, de outros sinônimos, outras definições para essa mesma variedade. E um ponto importante, gente, Listã Prieto, a gente pode chamar de país, a gente pode chamar de criolla chica, é uma uva vitis vinífera. É uma uva vitis vinífera. Então ela é uma uva dessas mais valorizadas para a produção de vinho. Ok, não é híbrida, não é vitis labrusca, é vitis vinífera. Então ela é uma variedade europeia. E por que, que ela é a mais importante? Porque ela é hoje que está em destaque, ela é que está em protagonismo e é ela que vai dar origem a muitas outras variedades crioulas. Então a Listã Prieto, por mais que ela não tenha sua origem na América, ela tem sua origem na Espanha, ela vai dar origem a cruzamentos a várias outras variedades extremamente importantes. E todas essas consideradas variedades crioulas, como a própria cereça, como as torrontés, e aí eu vou falar daqui a pouquinho para vocês que torrontés na verdade não é uma variedade, a gente tem algumas variedades de torrontés, a torrontés riojano, que é a mais famosa, torrontés sanjuanino, a própria torrontés mendocina, que a gente ainda não está bem comprovado, mas hoje se direciona a não necessariamente ter sido um cruzamento da Listã Prieto, mas de alguma outra variedade. Então ela vai dar origem a várias uvas importantes. E claro, muitos desses cruzamentos acontecendo com a Moscatel de Alexandria, ou a Muscat de Alexandria, que é outra uva também muito antiga, que está aqui há muito tempo, que também é outra variedade que vem da Europa, apesar de que provavelmente a origem da Muscat de Alexandria não seja necessariamente europeia, muito provavelmente, mas ok, isso é um tema para outra aula. O que nos interessa hoje é a Listã Prieto. E a Listã Prieto, aqui falando especificamente de Argentina, olha o quanto ela é importante, porque ela vai dar origem, e hoje ela tá voltando, ela está trazendo protagonismo, esse resgate das crioulas para vinhos finos, ela vai dar origem a muitas outras variedades que hoje são extremamente importantes. Por exemplo, as torrontés. Torrontés riojano é o torrontés mais importante. Esse aqui, ó, é o torrontés mais importante que a gente tem na Argentina. Tem outras variedades de torrontés que são diferentes, são outras variedades, apesar de também levar o nome torrontés, como a sanjuanina, a mendocino. Ela vai dar, a Listã Prieto vai dar origem também à cereça, vai dar origem à criolla grande. Depois, também da criolla grande, vai dar origem à criolla, hoje que está também ganhando destaque na Argentina, criolla número 1, que é um cruzamento com Malbec, né? A criolla grande com Malbec vai dar origem à criolla número 1. Mas tudo, no número 1, tudo vai ter origem na Listã Prieto, ou boa parte. Então ela e a Listã Prieto, que hoje tem o nome de uva país, tem o nome de criolla chica, e que está ganhando protagonismo nos vinhos. Então a gente vai ter que dar um destaque para ela, porque ela é realmente protagonista. Aliás, esse mapa aqui, esse mapinha que vocês estão vendo aqui, ele é muito legal, tá? Ele é de um livro, que é um livro que eu recomendo fortemente e que, infelizmente, ele é caro e só tem em inglês, que é um livro muito legal, que se chama South America Wine Grape, que é muito bacana. E não é Wine Grape, é South America Wine Guide, tá? É muito legal. Aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar esse livro para vocês, porque é um livro de uma escritora chamada Amanda Burns, e ela faz um estudo muito, muito legal e muito profundo sobre os vinhos da América do Sul. Então aqui, ó, tá aqui o livro, tá? A capa, ó, The South America Wine Guide. E esse livro, ele só tem em inglês, mas vocês conseguem comprar online. O inglês é um inglês fácil, assim. Ela é uma inglesa, uma britânica, e que veio morar na América do Sul e é uma pesquisadora e uma escritora sobre vinhos. E ela começa a desbravar
os vinhos e os países e as regiões da América do Sul. Então é muito legal porque ela fala bastante sobre o Peru, ela fala sobre a Bolívia, ela fala, claro, sobre o Chile, sobre a Argentina, sobre o Brasil. E esse mapa que eu estava mostrando para vocês dos cruzamentos aqui da lista Prieto, principalmente com a Moscatel de Alexandria, e todos esses desdobramentos, essas novas variedades que surgem, tá tudo publicado nesse livro. Esse livro é muito legal. Esse livro é muito bacana. Pena que ele é caro, tá? Ele é um pouco caro, mas se vocês acompanharem pela Amazon, seguidamente tem uma promoção e vocês conseguem comprar. E ele mostra, ele só tem em inglês, mas é um inglês fácil. Então, e ele mostra essas regiões mais peculiares, esses desdobramentos dessas variedades criouas, porque são variedades que elas perderam espaço completamente com o passar do tempo para outras variedades, como eu falei para vocês, como Malbec, como Cabernet Sauvignon, como Taná, como Merlot, e algumas dessas, como a Torrontés, conseguindo ganhar um espaço. Tá, Marcelo, mas por que elas perderam espaço? Isso a gente vai começar a entender agora. Por que elas perdem espaço? Porque essas variedades, inclusive por isso que eles até dão essa conotação de crioulas, porque crioulas, ele é um termo meio, não vou dizer pejorativo, né? Mas ele é um termo assim, tipo de uma menor valorização. Né? Então, o crioulo para a América do Sul são esses descendentes de europeus. Ah, tu não é europeu, é crioulo. Né? No Brasil, até a gente usa a expressão crioulo, às vezes, para descendentes também de africanos, descendentes. Então, dava aquela coisa tipo, tu não é original, né? Tu nasceu aqui, tu é. E essa conotação vem aqui da América do Sul. E essas variedades muito, muito importantes. Ok, vamos entender um pouquinho. Vamos falar da lista preta um pouco mais? Porque ela vai dar origem, ela é a protagonista hoje das crioulas. E ela é uma uva que as primeiras citações dela vão acontecer lá em 1500, lá na Espanha. E da Espanha, o que está acontecendo nessa época? A gente está na época da catequização no mundo. A catequização, principalmente dos europeus, indo para colônias fora da Europa, levando a cultura cristã. Os jesuítas e outros. E isso está acontecendo também na América do Sul. Isso também está acontecendo na América Latina como um todo. Essa uva, ela sai da Espanha e ela vai primeiro para as Ilhas Canárias. E as Ilhas Canárias, elas eram uma... Vamos lá, elas eram uma parada dos antigos navegadores quando eles vinham para as Américas. Porque as Ilhas Canárias ficam ali no Oceano Atlântico, pertencem à Espanha, mas ficam bem mais afastadas do continente. Então era um ponto de parada dos navegadores. Então essa uva lista preta, ela sai da Espanha, vai para as Ilhas Canárias, que pertence também à Espanha. Só que quem está levando essas uvas? Quem está levando essas uvas são os padres jesuítas que estão catequizando a América. Então essa uva ela sai das Ilhas Canárias e vai para o México. Então, os padres jesuítas, o que eles faziam? Eles levavam essas uvas para plantar em volta dos mosteiros que eles criavam para fazer o vinho, que seria o vinho da comunhão, o vinho dos cultos católicos. E por que levavam a lista preto? Porque a lista preto é uma variedade extremamente resistente, é uma variedade muito produtiva e ela é extremamente resistente a doenças e à seca. Então ela é uma variedade forte, produtiva, lembrando, está falando de 1500, 1600 quando ela vai chegar aqui nas Américas. Então ela é uma variedade que ela é super cultuada. E como é que eles transportavam? Transportavam ela uva passa, chegava aqui, pegavam a semente e plantavam. Então a lista Prieto ela cruza o oceano e vai chegar nas Américas, principalmente a primeira parada dela vai ser no México. E ela se adapta muito bem. Ela se adapta muito bem, eles conseguem cultivar. Não é só ela que chega, né? A própria Moscatel de Alexandria, uma outra uva super antiga que também vem. Mas a lista preta é uma uva tinta, resistente, extremamente adaptada e que adorou a América como um todo, ou as Américas. Porque as Américas são mais quentes, as Américas são um pouco mais secas e tudo mais. Então, só que é um ponto importante, tá? É legal salientar isso para vocês. Ela é considerada, lista preto,
como, entre aspas, uma variedade criolla ainda, por mais que ela tenha vindo da Europa. Ela é considerada uma variedade de menor qualidade, mas é uma variedade vitis vinifera. É vitis vinifera. E ela é, com certeza, ou uma das primeiras variedades, a Lista Prieto é uma das primeiras variedades vitis vinífera a chegar nas Américas. E esse é um ponto extremamente importante. Então ela chega no México com a catequização com os padres jesuítas, e conforme esses padres jesuítas estão migrando para o restante da América do Sul, América Central, América do Sul, vão levando essas variedades para cultivar e fazer o vinho para as missas. Então ela vai sair, ela vai chegar no México, e depois ela vai sair do México e vai ser levada para o Peru, vai ser levada para a Bolívia, vai ser levada para o Chile, vai ser levada para a Argentina. Mas, Marcelo, não para o Brasil? Vamos lembrar que o que está acontecendo aqui? A catequização dos padres jesuítas de origem espanhola. Vamos lembrar que o Brasil já é colônia de Portugal e não da Espanha. Né? Lembra o Tratado de Tordesilhas, que faz uma divisão, onde o Brasil pertence a Portugal, o acordo, né? Portugal e Espanha, e o restante, né? O lado oeste da América do Sul fica pertencendo à Espanha. A gente até tem os padres jesuítas chegando no norte, aqui em algumas regiões aqui do Brasil e tudo mais, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, nas missões, mas isso é outra história. Bom, então essa uva, ela vai andar, ela vai migrar para Chile, ela vai migrar para Argentina, ela vai migrar para diferentes locais. Ela, claro, que ela está no México, ela também migra para os Estados Unidos, ela também migra para a Califórnia, e lá na Califórnia também muito cultivada. E a gente tá falando de a gente tá falando, olha só, a gente tá falando de chegada em 1600, depois a gente tá falando dos anos 1700, 1800, a gente não tinha o conhecimento, a gente não tinha o entendimento de vinho, nem acesso à informação, ou seja, o que levavam, cultivavam e era isso, e torcia para dar certo. E ela dava certo. Só que quando a Lista Prieto chega aqui, principalmente em Chile e Argentina, e até na Bolívia, no Peru, ela começa a ganhar outros nomes. É a mesma variedade, mas começa a ganhar outras citações. Então, no Chile, ela vai ser chamada de país. Daqui a pouco, na Argentina, ela vai ser chamada de criolla chica. Daqui a pouco, na própria Bolívia e no Peru, como negra criolla. Tudo essa citação. Só que o que acontece? Eles não sabem bem que variedade é essa. E essa variedade Lista Prieto começa a fazer cruzamentos com outras variedades e dá origem a outras uvas. E outras variedades também de origem europeias, como a própria Moscatel de Alexandria. Então essa uva Lista Prieto começa a dar origem a outras variedades. Só que, gente, quem está falando de 200, 300, 400 anos atrás, eles não tinham noção de que variedade era qual variedade. Eles só sabiam que uma era um pouquinho diferente da outra, começavam a separar, tinha determinada característica, fazia aquela seleção massal, né, de tentar separar as melhores, enfim. Mas tudo muito empírico, tudo muito sem conhecimento técnico, né, um conhecimento técnico limitado. Só que essas uvas, elas ganham e continuam ganhando um protagonismo muito grande, e até hoje, para a produção de bebidas destiladas. Pisco, que é uma bebida clássica destilada dos países latinos, principalmente aqui na América do Sul, até hoje são feitos, a grande maioria, com essas uvas crioulas. Com a Lista Prieto, com a Moscatel de Alexandria e com essas outras descendentes delas. Lembrando que Lista Prieto e a Moscatel de Alexandria, elas são uvas que elas vêm da Europa. Tanto que essas uvas, elas são uvas que elas têm um perfil aromático um pouco mais destacado. E o pisco é uma bebida destilada com muito caráter, com muito aroma, com muito sabor. Por quê? Porque são usadas uvas aromáticas. São usadas uvas com uma intensidade de aromas maior. Certo, mas eu estou falando para vocês então que essas uvas, mesmo quando elas perdem protagonismo para vinho, para outras variedades vitis viníferas mais prestigiadas,
como Malbec, Taná, Cabernet Sauvignon e outras, elas não deixam de existir. Claro que essas áreas, elas se tornam menores, mas elas continuam sendo cultivadas para a produção de bebida destilada e alguma coisa para vinho a granel, para vinho de consumo local, para vinho de consumo das famílias, para vender a granel, porque é uma uva muito produtiva, né, como a própria Lista Preta. Tá, Marcelo, mas ela é uma uva que vem da Espanha. E na Espanha não existe mais? Ok? Nas Ilhas Canárias, da onde elas vêm, elas não existem mais? Ela existe. Só que vamos lembrar que nas Ilhas Canárias, a produção de uva lá para vinho é super difícil, né? É um solo vulcânico, é um solo difícil, é um local difícil de se cultivar. Continua, mas o volume lá é muito pequeno. E na Europa, ou no restante, né? Lembrando que as Ilhas Canárias pertencem à Espanha. Tá, mas e na Espanha, da onde provavelmente ela nasceu, sua origem? Com a filoxera, que aí a filoxera vai acontecer ali final de 1800, a filoxera praticamente devasta os vinhedos de boa parte da Europa. E quando eles conseguem aprender a lidar com a filoxera, que é uma praga, né, que ataca primeiro a raiz da videira e aí mata a videira, quando eles aprenderam a lidar com a filoxera, eles começaram a replantar algumas variedades. E quando eles vão replantar algumas variedades, ou eles vão escolher o que eles vão cultivar, o que eles vão voltar a dar destaque, eles deixam a Lista Prieto praticamente de fora. Mas por que deixam de fora? Porque ela é uma variedade que, se comparada com Cabernet Sauvignon, ela tem muito menos características, entre aspas, positivas. Não estou dizendo que é, mas que o perfil de consumo naquele momento, e até hoje ainda privilegia isso, ela é uma uva que ela vai fazer vinhos com a casca dela é mais fina, vai fazer vinhos com um pouco menos de complexidade aromática, vai fazer um vinho com um pouco menos de volume de boca. Ela é uma uva tinta, mas que faz vinhos mais simples, mais ralinhos. Ela não tem muita complexidade. Então, quando a filoxera começa a devastar os vinhos, eles têm que replantar depois, eles vão escolher variedades que são mais expressivas. Não dá para negar, né? Malbec. Aliás, essas variedades que hoje são protagonistas no mundo, elas são variedades expressivas. Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, mas são variedades que são significativas, são importantes. Então, por isso que ela foi perdendo protagonismo. E isso vai também acontecer aqui na América do Sul. Ela vai perdendo protagonismo para outras variedades. Só que agora, essas variedades chamadas crioulas, dentre elas, que é a principal, estou falando para vocês que é a Lista Prieto, elas começam aqui na América do Sul voltar a ter um protagonismo. Ah, Marcelo, mas por que esse protagonismo volta a acontecer? Por causa de vários fatores. Primeiro, esses produtores de menor intervenção resgatando vinhas velhas dessas variedades. E esses produtores de menor intervenção, eles são um pouco mais malucões, assim. Tá? E não é malucões, não é no mau sentido, no bom sentido. Eu adoro vinho de vinhedo biodinâmico, de vinhedo orgânico e tudo mais, adoro. Tem muita coisa boa, tem algumas nem tão boas. Mas eu gosto. Só que esses produtores menos intervencionistas, eles são mais corajosos. Então, eles trabalham por conceito, eles buscam conceito. E aí eu falo para vocês, Cacique Maravilha é um desses caras que foi resgatar essa variedade. Então, não, tem uma uva aqui que é de menor protagonista, tá usando para pisco, mas com vinhedos velhos, a uva tá um pouco mais concentrada, vou produzir. E outros produtores começaram também a produzir e botar para fazer com maior cuidado, isso é importante, produzir com maior cuidado, desde do cultivo, cuidado, manejo em vinha, até a elaboração do vinho, com maior cuidado. Esses vinhos começam a ficar melhores, e aí vai acontecer que alguns críticos, e aí vai começar com Tapia, no Guia Descorchados, começa a achar esses vinhos e começa a dar notas altas para esses vinhos. E o Tapia, além de escrever aqui para o Descorchados, o Tapia também é degustador de outros concursos, principalmente na Inglaterra, que são importantes.
né? Como International Wine Challenger, como Decanter Wine Awards, são concursos importantes, né? Contribui, ele escreve para algumas revistas, como a própria Decanter Magazine. Então ele também começa a ajudar a ter um destaque para essa variedade lá. E aí o pessoal fala, a questão do TAP, tá bom, ele é um crítico que escreve, quem quer comprar o guia dele compra, quem quer seguir o que ele fala segue, quem não quer não segue. Né? Ele é um crítico. Agora, não dá para dizer que o cara tem relevância. Relevância ele tem. Podem concordar ou não com ele, como qualquer outro, como concordavam ou não concordavam com o Parker, como concordavam e não concordavam com a Jancis Robson e muitos outros, ok? Só que o Tapia, ele gosta, ele tem uma predisposição a esses vinhos menos concentrados. Digamos que ele gosta de dar citações, de dar destaque para esses vinhos mais frescos, para esses vinhos até de variedades, às vezes não tão comuns, mas principalmente para esses vinhos um pouco menos concentrados. E aí a País começou a ganhar notas altas, começou a ser significativa, começou a ganhar uma relevância grande. E isso foi bacana, foi legal, porque essa uva começou a voltar a ter um destaque e uma notoriedade, porque uma coisa é as pessoas falarem para influenciar as pessoas, falarem, influenciarem, a gente ler. Outra coisa é a gente provar ao acaso. Quando tu tem os críticos, as revistas, as publicações fazendo um movimento, a gente vai ter mais acesso à informação, vai chegar mais rápido pra gente, e a gente mais rápido vai querer provar, vai querer saber, vai querer conhecer. A gente tá falando que uma aula sobre uvas crioulas, poxa, gera curiosidade. E aí as pessoas vão buscar informação. Então se criou esse círculo, ou ciclo, né, que começou a movimentar e essas uvas começaram a ganhar protagonismo. Mas até já aproveitando aqui a pergunta do Marcelo, né, que na Europa não, mas aqui na América do Sul, essas uvas crioulas ficaram muito restritas à produção de destilados, mas essas vinhas existem há muitos anos. E claro que muitas dessas vinhas foram convertidas em outras variedades, dessas mais valorizadas, mas muitas não. Qual é o grande destaque dessas uvas crioulas hoje? Vinhas velhas. Tá aqui o pulo do gato. Vinhas velhas. Vinhas antigas, vinhas centenárias. Gente, eu vou provar um vinho com vocês daqui a pouco, que é um vinhedo com mais de 100 anos. E tem alguns vinhos que já estão chegando no Brasil com vinhas com mais de 200 anos com a Lista Prieto. Mas legal, antes da gente degustar, qual é o perfil normalmente dos vinhos da Lista Prieto? Normalmente são esses vinhos, lembrando, Lista Prieto no Chile chamam de País, na Argentina chama de Criolla Chica, mesma variedade. Normalmente são vinhos tintos, é uma variedade tinta, mas vinhos mais leves, vinhos menos concentrados, vinhos com menos intensidade de cor, vinhos com menos tanino, mais esse tanino até um pouquinho mais marcado, mas menos tânico, vinhos que tem um pouquinho mais de acidez, uma acidez normalmente média, subindo um pouquinho mais, e vinhos mais fáceis de ser consumidos. A maioria desses vinhos são para serem consumidos, eu recomendo para você, assim, ó, 3 anos, 4 anos no máximo. Não são vinhos de guarda, são vinhos para consumos jovens, frescos. Só que esse perfil de vinho também está vindo de encontro com o que está hoje sendo mais valorizado no mundo, que são esses vinhos mais leves e mais frescos. Então isso também está ajudando a Lista Prieto e essas outras uvas crioulas ganharem ou desbravarem, avançarem, ter um pouco mais de destaque, de protagonismo. E aí a gente vê projetos bem interessantes. Aqui, projetos no Chile e na Argentina, aqui da Valisto, né? Inclusive a Valisto chama de extremo esse vinho. Valisto é um produtor de Salta na Argentina, produzindo com a criolla. E aqui é Criolla Chica, Lista Prieto. Depois outros projetos legais, né? Bem legais. Vou mostrar alguns projetos para vocês aqui, alguns vinhos, enfim, vou falar um pouco mais sobre o perfil da variedade e tudo mais. Bem interessantes, né? Na Argentina e no Chile. Lembrando que normalmente na Argentina vão chamar ela de criolla, no Chile vão chamar ela de país, mas estamos falando normalmente da Lista Prieto.
que são bem interessantes. Tem vários outros projetos legais aparecendo, mas vou fazer uma coisa com vocês, que é, vamos provar um vinho antes da gente seguir a nossa aula. Vamos provar um vinho de Vinhas Velhas, do Chile, lista preta chamada de país, da Bouchon, vinhas com mais de 100 anos, vinhedos com mais de 100 anos. Deixa eu ver minha taça que está limpinha, tudo ok, tudo certo. Eu vou tomar um gole d'água. Vou servir um gole aqui desse vinho e vou provar com vocês, tá? Não provei ainda, tô bem curioso mesmo para saber como é que tá o perfil desse vinho. Não provei esse produtor, eu gosto muito. Ele é um produtor que gosta de fazer vinhos bem mais vinhos com vinhas antigas, ele procura, ele tem alguns projetos bem interessantes, ele gosta de vinhedos dry farm, ele é um produtor orgânico. Então, vamos dar uma olhada? Então, eu servi uma dose aqui, já dá para ver que é um vinho que tem menos intensidade de cor, né? Tô servindo uma dose um pouquinho maior. E se eu pegar aqui e inclinar a taça, podem ver que é bem mais clarinho, ó. É um vinho bem mais clarinho, dá para ver bem através dele. Se eu botar na minha frente, ó, é um vinho com pouca intensidade de cor, um vermelho rubi bem brilhoso, bem vívido. Ele parece um Pinot Noir ralinho, visualmente falando. Ok? Então, interessante. Vamos ver. Vamos ver. E isso, na verdade, antigamente, falando de vinho, esses vinhos, vamos lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, esses vinhos com menos cor, eles eram menos valorizados, principalmente aqui da América do Sul. Queriam vinho com extração, concentração. Então aí, Malbec, Cabernet Sauvignon, com muita cor, acabavam ganhando protagonismo. Por isso que essas variedades também foram perdendo um pouco mais de espaço. No nariz. Nossa, é louco. No nariz ele lembra tutti-frutti, frutas vermelhas, um toque de erva. Ele lembra um pouco de tempero, um pouco de tempero, um pouco de erva, sabe aquelas ervas finas, secas. A intensidade é uma intensidade média. Bastante essas frutas vermelhas. Um toquezinho do álcool também aparece um pouquinho. Vamos agitar a taça. Gente, tutti-frutti. Tutti-frutti, frutas vermelhas. Tem até um toquezinho de banana, assim. Lembra um toquezinho de banana? É gostoso. É gostoso. É aquele aroma mais fresco, de fruta fresca. Esse toquezinho. Fazia tempo que eu não pegava esse perfil aromático que remete a alguma coisa de tutti-frutti. Assim. Mas legal. Bem legal, inclusive. Bem legal o perfil. Essa intensidade é média, claro, o vinho é limpo, só tem aroma de vinho, não tem nenhum problema. E esses perfis aromáticos. Agora, não é um vinho complexo, é um vinho muito direto no perfil. Perfil muito franco, de aroma frutado, um toquezinho dessas ervas. Vamos colocar na boca? Pedido para eu não descartar, não descartei, tá? Não descartei hoje, por causa do outro carta aqui. Primeiro, é um vinho fácil de beber. É um vinho que tem pouquíssimo tanino. O tanino é um pouquinho mais marcado, mas é pouco tanino. É um vinho que tem... O álcool aparece um pouquinho mais. Esse álcool, ele deve ter algo em torno dos 14, talvez 13,5% de álcool. O álcool aparece um pouquinho mais. Tem 13. Tem 13% de álcool. Você até recomenda tomar entre 14 e 16 graus. 13% de álcool. Mas o álcool aparece um pouquinho mais. O álcool não chega a ser desequilibrado, mas ele dá um pouquinho mais de peso para esse vinho. E agora o que chama atenção nele é esse sabor. Ele é um vinho seco. Ele tem um toquezinho residualzinho de açúcar, um pouquinho mais evidente. Mas essa persistência de sabor não é uma persistência longa, mas é uma persistência gostosa. Dura um tempo mais. E é gostoso. Tomar mais um gole. Falar um pouco mais essa integração, essa persistência, o tempo que fica o sabor em boca. Mas é um vinho para tomar mais fácil. É um vinho, não é um vinho gastronômico. Aliás, apesar que, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Esse vinho aqui com charcutaria vai ficar muito bom.
A País é uma uva muito boa para charcutaria. Essa acidez, ela é uma acidez média e segura bem o conjunto, assim. Sabe que o álcool tá ali, né? Tentando dar uma escapadinha, sobrando um pouquinho, mas não chega a incomodar. Hum. A persistência dele é um destaque. Estão perguntando a safra, ó, 2020, da Bouchon. Ó, aqui eles mostram, ó, a Bouchon, Dry Farmed, ou seja, vinha sem irrigação, Old Vines, ou seja, vinhas velhas, do Vale Central, Maule, sul do Vale Central, onde tem algumas das vinhas mais antigas do Chile. E esse é uma videira, especificamente uma videira, com mais de 100 anos de idade. Só que assim, e aliás, premiado, ó, em ética, 91 pontos e tal. Quem traz para o Brasil é o World Wine. Aliás, a World Wine tava fazendo promoção desse vinho na Black Friday. Esse é um vinho que fica aí na faixa, acho que uns R$ 150, mais ou menos, essa faixa de preço. E agora, ele é gostoso. Agora, ele é um vinho para quem... A Kátia tá falando que ele custa R$ 133 na World Wine. É a World Wine que importa, tá? Puxou pro Brasil, a World Wine que traz. E ele é um vinho gostoso, fácil de tomar. Só que, claro, ele é um vinho que, para quem gosta de... Quem prefere Malbec concentrado, ele é um vinho que tem um perfil completamente diferente. Quem gosta de Malbecão, muita madeira, muita extração, nada contra, é um perfil, é um estilo de vinho. Esse aqui é o completamente oposto. E essa linha de vinhos mais concentrados era um grande fenômeno um tempo atrás. Era realmente um grande destaque que acontecia um tempo atrás e por isso que essas uvas também foram perdendo protagonismo. Né? Essas uvas foram perdendo protagonismo para outros vinhos mais potentes e concentrados. Agora, é gostoso, vou dizer para vocês, tá? Tomo. O sabor, persistência um pouco maior que a média para essas uvas crioulas. A qualidade desse vinho é um bom vinho, e é gostoso, é fácil de tomar. Eles recomendam tomar 14 graus a 16. Eu talvez até baixasse um pouquinho. Acho que esse vinho é uns 12 a 14. Acho que entrega super bem e é gostoso e é fresco. E aí fica girando ali na faixa aí próximo aos 14 graus, eu não subiria disso não, tá? Mas é gostoso. É bem gostoso, mas perfil muito mais leve, muito mais fresco. Só que é diferente, por exemplo, de Gamay. É diferente, por exemplo, de Pinot, né? Tem um pouco menos de acidez que Pinot, tem um perfil mais tutti-frutti que Pinot. São estilos. Agora, que bom que a gente tem essa possibilidade, né, de provar diferentes estilos de vinho. Eu acho isso bem legal. Acho isso bem bacana. Deixa eu responder umas perguntas de vocês antes de voltar para aula. Tem muita aula ainda, tá? Então, se acalmem aí que a gente tem muita coisa para passar. Deixa eu trazer algumas perguntas e você algumas interações. O Marcelo perguntou se na Europa o uso de crioia está restrita a vinhos, tem produção de destilados. O pouco de crioia que eu sei que tem na Europa, principalmente Ilhas Canárias, para produção de vinho. Para produção de vinho. Fazem destilados? Fazem, mas ainda para vinho. Lembrando que os volumes lá são muito pequenos. São volumes pequenos. E praticamente não saem de lá, quando saem são caros. Agora as Ilhas Canárias estão começando a exportar um pouco mais, enfim. Então acabam tendo algum protagonismo. O Egler tá falando que a Miguel Torres tem um projeto bacana de Uva País. É verdade, a Miguel Torres tem. E aqui bem pertinho do Maule, tem um projeto, a wine.com.br trazia para o Brasil Miguel Torres com a Uva País. Eles faziam um que era Noche de Verano, que era bem gostoso também, fácil de tomar. Era até acessível, não era de vinhas velhas, não vinhas tão antigas, mas era bem gostoso e também menos caro. Claro, né, gente? Vinhas velhas, menor produção, menor volume de vinho, vinho um pouco mais concentrado, mas o preço é maior. Não tem jeito. O do Miguel Torres era um pouco mais acessível, mas eu acho que a Wine não estava importando. Mas era bem legal, bem gostoso. Também. O Marcelo falando que pisco chileno era sensacional. É bem gostoso para quem gosta de destilados um pouco mais aromáticos. É bem destacado, né? Pisco como um todo. O outro Marcelo falando sobre a questão de se a gente tem a lista Prieto em produção no Brasil. Eu sei só de testes, tá? Não sei em escala comercial. Não provei em escala comercial no Brasil, mas não há o que não há. Daqui a pouco alguém tá fazendo, mas eu não provei ainda em escala comercial. Só em testes aqui no Brasil, tá, Marcelo?
O Rafael perguntando se essa uva criolla teve sensibilidade à filoxera nas Américas, foi feito sistema de enxertia. Boa pergunta. Ela é um pouco mais resistente, mas a filoxera também ataca. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, Rafael, como é que essas, a gente tá falando de vinhas centenárias, muitas dessas vinhas muito antigas, como é que eles conduzem essas vinhas, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Fernando perguntando se fazem com maceração carbônica com a país. Fazem com maceração semicarbônica também, tá? Com maceração semicarbônica também fazem. 100% carbônica, não provei ainda, mas também devem fazer. Tá? Agora, como ela está ganhando destaque, eles não estão fazendo tanto com carbônica, estão fazendo mais com fermentação convencional. Mas fazem com carbônica também. Tá, vamos um pouco mais para o nosso conteúdo. Vamos voltar um pouco mais para o nosso conteúdo aqui. Para falar o porquê que essa variedade, então, veio para cá, veio para as Américas, e porquê que também ela foi perdendo um pouco mais de protagonismo. Porque ela é uma uva, lista preta, ela é muito produtiva e muito vigorosa. Ou seja, vai dar muita uva. Muita uva. Ela é bastante resistente à seca, por isso também estava tão bem na Espanha. A casca é fina, aliás, a gente provou agora um vinho, mesmo com vinhas velhas, pouca intensidade de cor e pouco tanino. E essas vinhas, elas são bem resistentes ao tempo. A parte lenhosa delas é resistente, elas são resistentes a boa parte das doenças, não são a todas. Ou seja, são videiras que conseguem resistir bem ao tempo. Só que o que eu estou falando para vocês? Que esse perfil vitícola direciona para volume. São variedades, e a lista preta, por exemplo, que dá para fazer muito volume. Só que lembrando, se a gente aumenta volume, a gente perde qualidade. E ela foi, e continua sendo até hoje, ela e outras criollas, muito utilizada para a produção de bebidas destiladas, para pisco. Legal. E aí a gente viu aqui o perfil, esse perfil médio da lista Prieto para vinhos. Normalmente vão ser vinhos com pouca cor e pouco tanino, até menos. Aqui normalmente com vinhas velhas ele chega a essa cor média menos, esse tanino média menos, senão eles vão ser aqui, vão ser bem para baixo. Vai ter um pouco menos de álcool e de corpo, mas de algumas áreas mais quentes ganha um pouquinho mais. Aliás, esse vinho aqui ele tem um álcool médio e até um pouquinho mais saliente, parece um pouquinho. E um destaquezinho para acidez, um frescor um pouquinho maior. Aliás, a acidez desse vinho, ela é uma acidez média, mas ela está segurando bem esse conjunto, porque esse vinho tem um pouco mais de álcool. Ele não tem muito corpo, mas ele tem esse álcool um pouquinho mais presente. Aliás, toma mais um gole. Agora, esse caráter tutti-frutti em boca, com esse toquezinho, né, esse toquezinho de erva, ficou bem gostoso nesse vinho. E a acidez aqui é média, ok, tá segurando o conjunto bem. Então esse é o perfil. Vinhos mais leves. Vinhos que não são intensos, não são vinhos potentes. E o mercado, de modo geral, principalmente o mercado de 15, 10 anos atrás, não era o que buscava. O que o pessoal queria? Vinhos concentrados, vinhos potentes, vinhos intensos. Então, essas uvas foram perdendo muito protagonismo. Agora, o que normalmente a gente espera aromaticamente desses vinhos? São exatamente isso. Caráter de frutas vermelhas, notas de ervas, tem muito essa nota de funcha, bem comum, erva doce, esse até não tem tanto. Esse caráter relacionado a alguma coisa especiada e às vezes alguma coisinha de fumaça, um toquezinho de fumacinha de carvão, não é aquela fumaça necessariamente de madeira, de tosta de madeira, mas aquele toquezinho de fumaça. E que não são muito complexos, mas eles são muito diretos. Eles são muito francos, né? Eles são muito fáceis de ser, são vinhos fáceis de serem consumidos. São vinhos que são gostosos. E legal, por exemplo, da uva país, ou criolla chica, ou lista preto, né, mesma variedade, e são alternativas bem interessantes, olha só, alternativas bem interessantes a Pinot Noir e Gamay, porque tem um perfil um pouquinho diferente. Perfil um pouquinho diferente. Um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de esse caráter tutti-frutti, mas também fácil de ser tomado. E até com uma boa complexidade. Eu acho que o destaque dessas vinhas velhas são essa complexidade um pouquinho maior em boca e essa persistência um pouquinho maior
de sabores em boca. Acho que esses são pontos bem relevantes. Legal. Aonde a gente tem a lista preta no mundo? Ela sai então da Espanha, vão para as Ilhas Canárias, das Ilhas Canárias vem para o México. Do México vão para os Estados Unidos e vem aqui para nossa queridíssima América do Sul. E hoje, aonde a gente tem nos Estados Unidos, aliás, o que a gente não tem nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não tem. Ainda tem bastante cultivado nos Estados Unidos, usam lá para vinho, para misturar, para fazer tudo. Os Estados Unidos faz tudo que, né, que a gente possa imaginar os Estados Unidos fazem. Então, eles fazem blend, eles fazem varietal, só que não é também o grande destaque. Os americanos também gostam de vinhos potentes, concentrados, vinhos mais intensos. Então, os americanos gostam de potência. Então, lá, protagonismo é outras uvas, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e outras, né? Petit Syrah e outras. Mas aqui na América do Sul, a gente vai ter ela aqui no Peru. Nós vamos ter Lista Prieto na Bolívia, nós vamos ter no Chile, nós vamos ter na Argentina. Esses países mantiveram essas variedades por causa do pisco, por causa do destilado. Foi perdendo protagonismo para vinho, mas as videiras continuaram. Essas videiras antigas continuaram em produção para pisco. E agora, invertendo um pouco a ordem. Pegando essas variedades antigas, essas vinhas antigas, e vinificando. E dando um cuidado maior, porque isso é importante. O vinho vai ter qualidade se tiver um maior cuidado. Na Bolívia está acontecendo isso. Na Bolívia, a gente tem uma produção de vinho interessante que está ganhando destaque, tem bastante investimento acontecendo aqui, por incrível que pareça, sim. A gente ouve menos falar no Brasil, mas várias variedades interessantes, principalmente variedades internacionais, variedades europeias, com destaque. E aqui ela continuou sendo produzida. A lista preta aqui chamada de negra crioula, ou criolla. As principais regiões produtoras de vinho da Bolívia, elas estão lá na fronteira com a Argentina, que é bem no sul da Bolívia. E tem dois vales aqui que são mais importantes. O Vale de Tarija, que é o mais importante, mas tem um outro vale, chamado Vale de Sinti, que aqui a gente está falando de vinhedos em altitude, né? Vinhedos que passam de 2.000 metros, aonde as crioulas eram cultivadas e são cultivadas até hoje, mas não necessariamente para vinhos. Até elas eram para vinhos e continuam sendo, mas para vinhos simples. Agora, com essa nova onda de valorização dessas uvas e tudo mais, o que eles estão fazendo? Eles estão usando menos essas uvas, ou um pouquinho menos para pisco, e continuam em produção, e começando a vinificar com maior cuidado, com maior atenção. Qual é o grande destaque? Vinhas velhas. Vinhas velhas que não tinham protagonismo. Vinhas velhas que não eram tão valorizadas, tão, né, cuidadas. Agora começam a ser cuidadas. Só que como a gente está falando de vinhas velhas, vinhas centenárias, a gente vê muito videiras assim. Na Bolívia e aqui na América do Sul e outros países. Olha aqui que essa videira. Gente, a videira aqui não tem condução. A videira aqui foi subindo nas árvores. Olha aqui a videira. Ela foi subindo nas árvores. E como ela é muito antiga, a videira é uma trepadeira. Onde ela se agarrar, ela vai subir. Então elas sobem e vão subindo. E aqui a gente vê, então, muitas dessas vinhas antigas, essas vinhas centenárias, que elas não têm condução em espaldeira, latada, não. Elas subiram nas árvores e se mantêm. Por isso que vocês vão ver sempre, muitas vezes, uma citação a essas variedades com umas escadinhas. Porque para te colher as uvas aqui, tem que literalmente botar uma escada aqui para subir, para colher as variedades das uvas. Mas é legal, né? Olha que bacana. E muitas dessas vinhas velhas aqui, de Lista Prieto e outras crioulas, aqui na América do Sul, elas estão assim. Elas estão em árvores, estão uma condução bem rústica e em produção. Imagina, gente, videira com mais de 100 anos, videira com mais de 200 anos, como ela conseguiu sobreviver, ela ficou. Aqui um pouquinho, né, sobre a Lista Prieto no Chile. No Chile ela está muito centrada nas regiões mais para o sul do Chile. É uma uva que perdeu espaço para outras variedades no Chile, mas está sendo resgatada. E essa grande onda desse resgate das uvas crioulas
tem que se dar méritos ao Chile. É o Chile que é o país que voltou a dar destaque para essas uvas, produtores chilenos, e que agora a Argentina também está fazendo, a Bolívia, o Peru, mas quem faz esse resgate é o Chile. Então aqui a gente merece aí os créditos ao Chile, principalmente da Lista Prieto, porque muitas uvas antigas, muitas videiras velhas ganhando protagonismo. Provei um com vocês e vários outros. O Pedro Parra está fazendo uns projetos bem interessantes. Então, tem vinhos bem legais aí do Chile vindo com protagonismo para essa uva. E aonde principalmente? Principalmente Vale do Maule, principalmente Vale de Tata, o Vale de Tatá, como a gente chama aqui no Brasil, e o Vale de Biobío. Alguma coisa em Maieco também aparece, enfim, mas principalmente aqui. Vale do Maule é a maior região produtora do Chile. Aliás, o vinho que eu provei com vocês é do Vale do Maule. E o que a gente tem aqui no Vale do Maule? Muitas vinhas velhas, não somente da uva país, mas muitas vinhas velhas, inclusive delas, que agora estão dando esse destaque maior. Muitas vinhas em vinhedos sem irrigação, muitas vinhas com essa produção de menor intervenção. Aliás, esse vinho da Bouchon que eu provei com vocês, ele é vinificado em cimento, não passa nada por madeira, ele é fermentação espontânea com leveduras nativas, ou seja, leveduras indígenas, também uma pegada com bem menos intervenção. E são esses produtores que acabaram resgatando, trazendo de volta aí a uva país. Então o Chile e a uva país é um resgate dessas crioulas, com certeza. E muitos vinhedos orgânicos. Como são vinhas antigas, são vinhas um pouco mais resistentes, muitos desses vinhedos são orgânicos. E agora, com cuidado maior, produzindo com um pouco mais de destaque. Aqui também, se a gente pegar esses vales aqui do sul, de Tata, Biobío, que estão também com algumas vinhas velhas bem interessantes. Lembrando que aqui a gente tem um pouco mais de chuva, aqui eles têm essas áreas produtoras, muitas delas são um pouco mais protegidas, com cadeias de montanha, principalmente Cordilheira da Costa. E alguns projetos bem legais vêm daqui. Então procurar vinhos do Chile com o nome de uva país é a Lista Prieto, é uma uva criolla, que apesar de ser europeia, mas tratada assim, e com um destaque bem interessante. Grande segredo do Chile, vinhas velhas. E o Pedro Parra é um desses resgatadores também da Casta País. Lembrando que Pedro Parra é um dos grandes especialistas em terroir no mundo, ele é chileno, mas ele roda o mundo aí estudando terroir. Ele hoje tem um projeto, ele tem alguns projetos vitivinícolas, o projeto mais novo dele é o projeto da família, que chama Pedro Parra, e ele faz um vinho, que é esse vinho aqui chamado Finista, que é de vinhas velhas de país com mais de 200 anos. Também quem traz é o World Wine. Então aqui uma outra experiência, e lembrando que o Pedro Parra, ele produz aqui nesse projeto, vinhedo biodinâmico, também um projeto sem intervenção de madeira, usa madeira, mas madeira antiga quando usa, dá esse destaque para as leveduras nativas, então também é um projeto com pouquíssima intervenção, né? Um projeto bastante restritivo nesse sentido. E que são projetos bem legais também, recomendo vocês provarem quando tiver oportunidade, que é um projeto também muito legal do Pedro Parra. Pedro Parra também faz, né? Tem outros projetos, esse é o projeto dele, ele chama Pedro Parra e Família, que é um projeto que ele está dando maior atenção agora, né? Tem o Clos de Fou, né? Tem o Projeto Aris, tem os projetos no Chile aí que ele faz também, que são bem bacanas. Então, Chile, uva país, é hoje a grande onda. Depois, na Argentina, aqui, Mendoza, mas também outras regiões, no próprio norte, Salta e outras, também tem a uva. Só que não é a uva só a Lista Prieto, que na Argentina se chama, carinhosamente, de Criolla Chica. Não é só ela, porque essa uva teve vários desdobramentos, teve vários cruzamentos e deram origem a outras variedades e que são muito cultivadas na Argentina. Para vocês terem ideia, as chamadas uvas crioulas na Argentina representam quase 30% de toda a produção de vinho na Argentina. Tá, Marcelo, mas por que a gente quase não vê? Porque ela faz vinho a granel.
Lembrando que a Argentina é um grande consumidor de vinho. E muitos desses vinhos de menor qualidade da Argentina são com essas uvas, são com essas variedades. Só que agora, com essa nova onda das uvas crioulas, com a uva país no Chile, agora com esse resgate, alguns produtores na Argentina também estão resgatando, dando cuidado maior e vinificando com qualidade, com atenção essas uvas. Principalmente Criolla Chica, a nossa lista Prieto. Esse projeto da Cados aqui é bem legal, quem traz o Brasil a Porto, que é um projeto muito legal também. Foi um dos primeiros vinhos, já também faz alguns anos esse vinho. Foi, eu acho também, as primeiras safras que eles fizeram com a Criolla Chica, feita, né, na Argentina, feita na Mendoza como um todo, mas essa aqui especificamente em Vale de Uco, que é a região com mais altitude, e ela fica um pouco mais fresca. A Cato até faz ela um pouquinho mais concentradinha, enfim, pouca coisa também mais concentrada, e um pouquinho mais de acidez. E bem interessante, bem interessante. Por quê? Porque a Argentina acabou dando destaque, na verdade, foi para a Torrontés. Porque a Torrontés foi uma variedade que foi, ainda, inclusive os argentinos consideram as Torrontés como variedades crioulas, com um protagonismo, porque a Argentina deu um protagonismo super interessante para a Torrontés. A gente sabe que é uma grande uva branca para eles, apesar de ser mais aromática, um pouco mais intensa em aromas e sabores, até um pouco menos de frescor. E a Argentina deu um protagonismo interessante para a Torrontés. Então essas outras variedades, como a própria Criolla Chica, ela acabou ficando um pouquinho mais, digamos que com menos protagonismo para vinhos de alta qualidade. Só que a Argentina começou aí nos últimos 10 anos um trabalho de pesquisa muito forte. Eles têm um instituto lá que eles chamam de Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, com alguns engenheiros que estão se dedicando a estudar as variedades crioulas. Tanto que foram eles que conseguiram separar e dizer o seguinte: olha, essa variedade que a gente está chamando aqui de Criolla Chica, na verdade, ela é a Listã Prieto. Porque eles não sabiam, eles achavam que era uma das variedades que também tinha sido um cruzamento nascido na América do Sul. E eles disseram, não, o exame de DNA mostra que ela é igual a Listã Prieto, então ela é a Listã Prieto. Apesar de ter algumas pequenas variações, é a Listã Prieto. E eles começaram um estudo de separar essas variedades. Lembra que a gente viu as diferentes variedades ali com origem na Listã Prieto? Esse é um estudo que eles estão desenvolvendo. E eles já catalogaram 18 variedades hoje diferentes que eles estão citando, chamando de crioulas. E, gente, elas são extremamente importantes na Argentina. 23% da produção hoje de uva para vinho na Argentina são dessas variedades crioulas. Não só a Listã Prieto, mas de outras variedades. E eles chamam essas variedades de rosadas, de uvas rosadas, variedades rosadas, porque os vinhos são mais clarinhos, e algumas dessas uvas até são bem rosadinhas. Mas a gente viu que a intensidade de cor é menor, e como o grande destaque é Malbec e os vinhos tintos concentrados, eles acabaram dando uma conotação para essas variedades crioulas e chamando elas de uvas rosadas. E se a gente dá uma olhada aqui, com um pouco mais de atenção, o que a gente vê desses 23% de variedades rosadas, ou crioulas na Argentina, a gente tem algumas. Dentre elas, as com maior volume vai ser a Cereza, depois a Criolla Grande e depois a Criolla Chica, que é a Listã Prieto. Só que essa aqui, que tem um volume muito pequeno, ela é a que tem mais qualidade hoje para vinho fino. Porque, tá, mas Marcelo, por que eles plantam a que tem mais variedade para vinho fino em volume menor? Porque, gente, essas uvas elas não estavam aqui por qualidade. Essas uvas elas estavam aqui por volume. Então essas uvas são para fazer vinhos de volume. Agora que eles estão olhando para essas uvas para fazer vinhos de maior qualidade.
Então, os volumes das criouias é, é porque faziam vinho, ou destilados, ou vinho de grande volume, vinho a granel, vinho barato. E a gente vê que a tendência dessas variedades, fazer vinho de alta qualidade, na verdade, é muita mão humana para fazer e dar um destaque para essas uvas. Mas vale muito a pena quando eles dão uma atenção, porque é um perfil que o consumidor hoje está querendo, está pedindo, está procurando. E a gente está vendo que essas notas mais altas para esses vinhos acontecendo também. E essas variedades, como a Criolla Chica, muito adequado a esse novo momento. Mas tem que ter atenção, porque senão o vinho fica ralo. Esse vinho que eu provei com vocês, vinhas centenárias, com todo o cuidado de produção e tudo mais, é um vinho menos intenso. Estou dizendo que isso é bom nem que isso é ruim. Mas se não ter um cuidado muito grande, o vinho vai ficar muito ralo. E aí, a qualidade vai cair muito. Muito. Aonde na Argentina tem as crioulas? Em toda a Argentina, mas principalmente em Mendoza, que é a principal região produtora. E aqui, se a gente der uma olhada em Cuyo como um todo, a qual Cuyo é essa parte central aqui da Argentina, que pega 3 regiões que são as de maiores volumes, Mendoza, San Juan e La Rioja, essa parte central aqui, Cuyo, a gente vê que a gente tem as variedades rosadas aparecendo aqui, ou as crioulas, e para vinho de qualidade, a Criolla Chica é a que aparece, apesar de ter um pouco menos de volume que outras vinhas, outras uvas, entre aspas, rosadas, crioulas, ela é que vai ter uma qualidade um pouquinho maior. E se vocês olharem aqui, estão falando de 0,6% só, ou seja, um volume bem pequeno, mas significativo para alguns produtores que estão dando uma atenção um pouquinho maior, um cuidado um pouquinho maior. Aí alguns projetos que a gente vai ter na Argentina, e vocês podem procurar como Crioulas Argentina, já falei da Cados. A gente tem esse projeto aqui da Valistos, que é legal. Valistos também, quem traz para o Brasil é a World Wine. Então a Valistos é de Salta, não é da região central. E se vocês procurarem Crioulas Argentina, tem outros projetos bem interessantes aparecendo. A gente tem esse projeto aqui, essa vinícola se chama Passo a Passo, que também estava chegando no Brasil, era uma importadora pequena que trazia, mas era um vinho bem bacana, né? Eles chamavam esses, né, vinhedos ancestrais, essas vinhas velhas. Então a gente vai encontrar, se vocês procurarem, vai ter algumas possibilidades, que lembrando, essas possibilidades estão crescendo, estão novas vinícolas dando atenção, mas vocês vão encontrar diferentes perfis, né? Diferentes perfis de vinhos, e claro, agora, né, inclusive já dando destaque, falando, ó, Criolla Argentina, dando destaque, rosado de rosadas, né? Então rosadas a gente sabe que são essas uvas crioulas na Argentina como um todo. Não é toda a variedade que consegue ter esse nível de qualidade, então precisa ter um cuidado grande. A gente sabe que é uma uva que faz vinhos um pouco menos concentrados e que precisa ter uma atenção um pouco maior para essas variedades. Mas elas entregam aí um perfil bem, bem interessante. Né? Bem, bem legal. Mas vamos ver como é que tá esse vinho agora. Perfil. Ele já, o servi já faz um tempo. Dá para vocês verem agora que tá bem clarinho, ó. Gosto um pouquinho menor, bem rosadinho. Agora o perfil de fruta ainda bem evidente, muito tutti-frutti, muito tutti-frutti. Toquezinho de frutas vermelhas, com toquezinho de... Tem até um toquezinho de abacaxi, um toquezinho de banana, um toquezinho de abacaxi. É interessante, bem interessante o perfil do vinho. Esse vinho fresquinho, com geladinho, com tábua de charcutaria, olha, ia ficar gostoso, vai ficar, vou até ter que fazer um teste para ver como é que vai ficar essa harmonização. E olha, esse tanininho um pouquinho mais marcado, esse frescorzinho, um pouquinho mais de peso em boca, acho que vai ficar bem legal. Vou trazer mais algumas perguntas de vocês aqui. Vamos ver aqui. O Marcelo perguntando: qual o perfil do rosé das crioulas? O perfil de rosé das crioulas é muita intensidade, muito. Perfil aromático, frutas vermelhas, tutti-frutti, toquezinho de erva e um frescorzinho um pouquinho maior. Uma acidezinha não é uma acidez destacada, mas esse frescorzinho um pouquinho maior. O Rafael estava perguntando:
A produtividade diminuiu em quantas toneladas em média atualmente? Depende, Rafael, depende do produtor. Não é que diminuiu, mas, por exemplo, ela é muito produtiva. Então, é comum encontrar a criolla tica fazendo 30, 40 mil quilos por hectare. Muito volume. Esse vinho que eu tô tomando com vocês de país, eles fizeram 10 mil quilos por hectare. Ou seja, fizeram 4, 5 vezes menos volume para o vinho ficar um pouquinho mais concentrado. Se faz um vinho com muito volume, por exemplo, fazer um vinho rosé, eles fazem com muito volume, né? Ou com os vinhos mais simples, eles não querem necessariamente qualidade, não é que eles não queiram, eles até querem, mas eles querem volume. Então o volume vai ser protagonista. O Bruno estava perguntando aqui, então todas as uvas descendentes das uvas europeias que tiveram cruzamento nas Américas podem ser chamadas de crioulas? Então, Bruno, é o que eles estão estudando agora. Né? Não necessariamente, mas eles estão estudando agora e a Argentina criou esse movimento de chamar de crioulas para trazer uma conotação para eles. A Argentina é um país muito importante mundialmente na produção de vinho, mas sempre, né, com variedades que não eram deles. Eles usaram esse conceito para dar essa conotação. Ah, vamos dar essa conotação de crioulas, dizendo que são uvas locais, nossas. É um conceito, tá? Não é um termo técnico de mercado. É um conceito que a Argentina trouxe, que é aceito, né? Que a gente ouve falar bastante. Aliás, aquele livro que eu falei para vocês é um livro bem bacana da Amanda Burns. Bem, bem legal. Inclusive, ela fala bastante sobre essas uvas crioulas. A Leni perguntando, pelos aromas lembraria um Beaujolais? Leni, ele até tem algumas coisas que lembram um Beaujolais, tá? O Beaujolais é normalmente um pouquinho mais especiado. Beaujolais, depende do Beaujolais também, né? Quando a gente falar de Beaujolais Nouveau, outra coisa a gente falar de um cru de Beaujolais, né? Falar de Morgon, por exemplo. São perfis muito diferentes. Mas tem algumas coisas que a gente pode lembrar um pouquinho em Beaujolais. Se eu fosse comparar de forma mais ampla, genérica, o que eu falaria, por exemplo, desse vinho comparando com o Beaujolais? Esse que eu tomei da Bouchon do País Viejo. Aqui eu tenho um vinho com um pouco mais de intensidade de aromas, essa nota de tutti-frutti. Beaujolais, por exemplo, quando é Beaujolais Nouveau, fica muito essa nota de cravo, banana, e até um toque de fruta vermelha. Aqui na Bouchon tem um pouquinho mais de uma estrutura tânica um pouquinho mais marcada, tem um pouquinho mais de frescor, um pouco menos de cor. São perfis diferentes. Né? São perfis diferentes. Mas para quem gosta de Beaujolais, aqui pode agradar bem. É essa linha mais leve. Né? Lembrando que os crus de Beaujolais, aliás, nem todos os crus de Beaujolais são mais intensos. Né? São alguns deles, alguns até são bem, bem leves, bem frescos. Enfim. Deixa eu ver mais algumas perguntas de vocês aqui. O pessoal falando a questão dos preços. No site da Univino, o Marcelo falou, tá R$ 129. Qual é o vinho? Não cheguei a ver aqui qual deles que ele tá falando. Já respondi isso aqui para vocês. A questão, já respondi tudo aqui para vocês que vocês trouxeram, né? Falando a questão dos preços de alguns dos vinhos, da Bouchon em torno de R$ 140, alguns falando, alguns fazem promoção. Seguidamente tem promoção, né? A época de Black Friday, por exemplo, é uma época boa para conseguir aí ter alguns vinhos mais em conta, né? Conseguir comprar vinhos menos caros. Caríssimos e caríssimas, essa hora passou voando, né? Quase 1h30 de aula. Passou num clique, no estralar. Legal a gente entender um pouquinho mais sobre as variedades crioulas, entender um pouquinho mais sobre a Lista Prieto. Lembrando que Lista Prieto no Chile vai ter o nome de país, na Argentina vai ter o nome de Criolla Tica, né? Então dá pra gente começar agora a buscar um pouco mais esses vinhos, tentar entender um pouco mais esse movimento que está acontecendo, vai continuar muito provavelmente e que vai ter um desdobramento bem legal, muito bacana. A gente tem muita coisa legal aí para a gente acompanhar e provar e aproveitar para ir ter um perfil diferente de alguns desses vinhos. Então, agradecer a presença de todos, passou voando. Um beijo especial no coração de cada um de vocês e deixo um brinde com o nosso vinho de hoje para todos vocês.
Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.